Fala galera, fala moçada. Não esquece de deixar o like para depois. O milagre da manhã. Vamos lá, capítulo 2. A origem do milagre da manhã. Nascido do desespero. Desespero é a matéria prima de mudanças drásticas. Somente aqueles que podem deixar para trás tudo o que acreditam pode esperar escapar. William S. Burroughs. Para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou de desespero. Tony Robbins. Tive uma boa sorte de atingir o que você poderia chamar de fundo do poço 2 vezes em minha relativa vida curta vida. Digo boa sorte porque foi o crescimento que experimentei e as lições que aprendi durante o período dos mais desafiadores que os possibilitam me tornar a pessoa que eu precisava para criar a vida que sempre desejei. Sou grato por usar não apenas meu sucesso, mas também meus fracassos para ajudar os outros de maneira que pode capacitá-lo a superar as próprias limitações e conquistar mais do que jamais imaginaria ser possível.
Meu primeiro fundo do poço. Morto na cena do acidente. Você sabe que meu primeiro fundo do poço foi quase o último, quando, aos 20 anos, fui atingido em cheio por um motorista bêbado e morri no local do acidente. Escrevi em detalhes como recuperei minha adversidade, aparentemente intransponível, assim como as 8 lições que aprendi que melhorarão de imediato a sua qualidade de vida, em meu primeiro livro. Meu segundo fundo do poço afunda-se em dívidas e profundamente deprimido. Meu segundo mergulho nas profundezas do desespero foi mais difícil do que morrer em um acidente de carro. Estávamos em 2008. A economia dos Estados Unidos se encontrava no meio da pior recessão desde a infame depressão na década de 1930. Nos anos após, sobrevivi ao meu acidente de carro, apesar de me recuperar para continuar uma carreira de vendas que entregou para o hall da fama. Lançar um negócio de coach de sucesso, de ser dígito, escrever um livro best-seller, foi uma vez desafiado. Dessa vez foi o tal do colapso mental, emocional e financeiro. Da noite para o dia, os empreendimentos de sucesso que eu construía deixavam de ser lucrativos. Mais da metade da minha renda mensal desapareceu. De repente, eu não podia pagar minhas contas. Eu tinha acabado de comprar minha primeira casa. Estava noivo e planejando ter nosso primeiro filho. Atolado em dívidas, com a hipoteca atrasada. Pela primeira vez na vida fiquei gravemente deprimido. Estava no ponto mais baixo da minha vida. As coisas poderiam ter sido piores, provavelmente, mas era o pior que estava para mim. Com certeza eu atingiria o meu fundo do poço. Por que as dívidas foram piores do que a morte? Se você me perguntar o que foi mais difícil, meu acidente de carro ou minhas dificuldades financeiras, eu não hesitaria em lhe dizer que foram as últimas de longe. A maior das pessoas presumia que ser atingido em cheio por um motorista bêbado, quebrar 11 ossos, sofrer danos cerebrais permanentes, morrer por 6 minutos e despertar do coma, para encarar a notícia que você poderia jamais voltar a andar, seria difícil de superar. É uma suposição justa que a dor física, mental e emocional de um acidente tão terrível seria o ponto mais baixo na minha vida, de qualquer um. Contudo, esse não foi o caso para mim. Veja bem, após meu acidente de carro, eu tinha pessoa cuidando de mim no hospital. Minha família nunca saiu do meu lado. Eu vivia cercado por visitantes, amigos, familiares, presentes todos os dias para ver como eu estava e me cobria de amor e apoio. Eu tinha uma equipe incrível de médicos e enfermeiros, supervisionando cada passo dos meus cuidados da minha recuperação. Minha comida era preparada e entregue para mim. Eu nem mesmo tinha o estresse diário de precisar trabalhar e pagar as contas. A vida no hospital era fácil. Foi assim a segunda vez. Ninguém sentia pena de mim e eu não recebia visitas. Não havia ninguém me supervisionando meus cuidados e minha recuperação. Ninguém me trazia comida. Eu estava sozinho dessa vez. Cada um tinha as próprias questões para lidar.
Um efeito dominó levou problemas em todas as áreas da minha existência, física, mental, emocional e financeiramente. Em tudo eu estava arrasado. Eu tinha tanto medo da incerteza que o único conforto que encontrava a cada dia era minha própria cama. Por mais patético que possa parecer, o que me fazia suportar cada dia era a paz de espírito de saber que poderia me arrastar para a cama e escapar temporariamente dos problemas. Pensamentos de suicídio giraram pela minha cabeça. Apesar de eu saber que eu teria seguido em frente com a ideia em algum momento, apesar que eu tinha minha própria vida, deixaria minha mãe e meu pai arrasados, era bastante para que eu aguentasse e seguisse em frente. No fundo eu sabia que não importava o quanto ficasse ruim, sempre havia uma maneira de mudar as coisas, mas os pensamentos continuavam presentes. Eu simplesmente não via uma solução da minha crise financeira. Não conseguia pensar em nenhuma outra coisa que não fosse poder acabar com a dor emocional. Amanhã que mudou minha vida. Em uma única manhã, tudo mudou. Acordei me sentindo deprimido, como estivera por semana. Naquela manhã fiz algo diferente. Segui o conselho de um amigo e fui dar uma corrida para arejar a cabeça. Não se engane, eu não era um corredor. Na verdade, correr só por correr era uma das únicas coisas que eu posso dizer honestamente que eu desprezava. No entanto, meu bom amigo John Bergonfley me disse que sempre que eu sentia estressado e sobrecarregado, dar uma corrida o capacitava a raciocinar com mais clareza, melhorava seu humor e ajudava a imaginar soluções para seus problemas. Falei para John, odeio correr. Sem hesitação, ele respondeu, o que você odeia mais, correr ou a situação que se encontra? Eu estava desesperado e não tinha nada a perder. Decidi dar uma corrida. Naquela manhã, amarrei o cadarço do tênis e busquei um Nike Air Jordan. Eu falei que não era um corredor. Peguei meu iPod para ouvir algo positivo e saí pela porta da frente da minha casa, que em breve poderia ser tomada pelo banco. Eu não tinha ideia que naquela corrida teria uma relação mais poderosa, profunda e modificadora que imediatamente começaria a mudar o curso da minha vida inteira. Eu ouvi aquele áudio de desenvolvimento pessoal de Jim Rohn, no qual ele dizia que, apesar de eu já ter ouvido antes, jamais realmente entenderá. Já lhe aconteceu que ouviu algo repetidas vezes sem de fato assimilar o que escuta, até que um dia finalmente faz sentido para você. Você só precisou estar no estado de espírito para entender. Bem naquela manhã, eu estava no estado de espírito certo, um estado de desespero. E entendi quando ouvi Jim proclamar com firmeza seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que se torna. Pois o sucesso é algo que você atrai. Olha, vamos. Pois o sucesso é algo que você atrai
pela pessoa que você se torna. Parei onde estava. Esta filosofia mudaria a minha vida. O paralelo do sucesso. De repente entendi. Foi como uma onda oceânica de realidade que brotou. E eu me dei conta do fato que não estivera me transformando na pessoa que precisava ser para atrair, criar, sustentar o nível de sucesso que eu desejava. Em uma escala de 1 a 10, eu queria sucesso no nível 10, mas meu nível de desenvolvimento pessoal era tão em torno de 2, talvez 3 ou 4 em um bom dia, e eu me dei conta que esse é o problema de todos nós. Todos queremos sucesso nível 10 em todas as áreas da vida: saúde, felicidade, finanças, relacionamento, carreira e espiritualidade, tudo. Mas se nosso nível de desenvolvimento pessoal, conhecido, experiência, disposição mental, crenças, ética, em qualquer área específica, não estão no nível 10. Então a vida sempre será uma luta. Nosso mundo exterior sempre será um reflexo do nosso mundo interior. Nosso nível de sucesso sempre será um paralelo de nosso desenvolvimento pessoal, até que dedicamos tempo diariamente para nos desenvolver. Desenvolvermos, mas nas pessoas que precisamos para se criar a vida que desejamos. Obter sucesso sempre será uma luta. Corri para casa, eu estava pronto para mudar a minha vida. No primeiro desafio, encontrar tempo. Eu sabia que a solução para todos os meus problemas era comprometer a fazer do desenvolvimento pessoal uma prioridade. Esse era o pedido que me capacitava a me tornar a pessoa que eu precisava. No entanto, meu principal desafio era mesmo de que qualquer pessoa encontra tempo. Eu estava tão ocupado apenas tentando sobreviver à minha vida e pagar contas que a ideia de encontrar tempo extra para meu desenvolvimento pessoal parecia quase impossível. Talvez se você identifique como isso, adoro que o autor do best-seller Walter Kelly disse em seu livro O Ritmo da Sua Vida. Por um lado, todos queremos ser felizes. Por outro, todos sabemos o que nos deixa felizes. Mas não fazemos nada disso, porque simplesmente somos ocupados demais. Ocupados demais para fazer o quê? Ocupados demais tentando ser feliz. Então peguei minha agenda, me sentei no sofá e me comprometi a encontrar tempo, criar tempo. Para meu desenvolvimento pessoal diário, considere as opções. Talvez à noite. Meu primeiro pensamento foi que talvez eu pudesse criar tempo à noite, depois do trabalho, ou talvez tarde da noite, após minha noiva ir para a academia. Mas me dei conta que a noite era, na verdade, o único momento em que eu tinha para passar com ela. Sem dizer que raramente estou na minha melhor forma tarde da noite, em geral me sinto tão cansado que me concentrará em um desafio ainda maior. Na verdade, mal estou coerente, muito menos em um estado mental ideal para o desenvolvimento pessoal. À
A noite não seria o melhor período, possivelmente à tarde. Talvez se eu pudesse agendar para o meio-dia, quem sabe minha hora de almoço, ou em algum momento intermediário, eu pudesse encontrar um pouco de tempo extra. Bem, esse tempo extra simplesmente não aparece e o dia acaba nos escapando. Ah, vamos lá. De manhã? Não. Então, considere fazer de manhã. Mas resisti a dizer que não era uma pessoa matinal. Era uma redução grosseira. O fato que eu tinha horror a me levantar de manhã, sobretudo de acordar cedo, quase tanto quanto odiava correr. Porém, quanto mais pensava a respeito, mais algumas coisas começaram a fazer sentido. Primeiro, ao comprometer meu desenvolvimento pessoal com a manhã, aquilo daria um início motivacional para o meu dia. Eu poderia aprender algo novo de manhã. Na certa, estaria mais energizado, mais concentrado e mais motivado durante o resto do dia. Eu me lembrei de um post que era lá no site do stevenpaliva.com e do lado o leme do dia. Steven, também autor de Pessoas Inteligentes, sabe que querem afirmar. É dito que as primeiras horas é o leme do dia. Ser preguiçoso ou casual das minhas ações durante a primeira hora após acordar, tendo um dia preguiçoso e desconcentrado, mas me esforço para fazer essa primeira hora idealmente produtiva. O resto do dia tende a seguir o fluxo. Sem mencionar, ao realizar atividades de desenvolvimento pessoal pela manhã, eu não teria todas as desculpas que se acumulavam durante o dia. Estou cansado, não tenho tempo. Se eu as fizesse de manhã, antes que o resto da minha vida e o meu trabalho atrapalhasse, poderia garantir que aquilo aconteceria todos os dias. Enfim, é simples, não via, na verdade, nenhum horário melhor para fazer aquilo. Executar meu desenvolvimento pessoal ao acordar parecia ser a opção mais vantajosa, mas era difícil o bastante me arrastar para fora da cama todo dia às 6 horas, porque eu precisava de modo de ideia que de me levantar às 5 da manhã parecia quase impossível para mim. Me senti frustrado e um pouco derrotado. Eu estava prestes a fechar minha agenda e esquecer toda aquela ideia quando eu ouvi uma voz do meu mentor, Kelvin Brack, na minha cabeça. Kelvin dizia: se você quer que sua vida seja diferente, precisa estar disposto a fazer algo diferente. Droga, eu já sabia. Eu sabia que Kelvin estava certo, mas aquilo me tornava um pouco mais... Mas aquilo não tornava nem um pouco mais fácil acordar cedo. Comprometido a fazer uma mudança, decidi superar minhas crenças limitantes, autoimpostas durante toda a vida, que eu não era uma pessoa matinal. Eu escrevi na página da minha agenda que acordaria às 5 da manhã seguinte para realizar minha primeira rotina de desenvolvimento pessoal. Comprometido a fazer uma mudança, decidi superar minha crença limitante, autoimposta durante toda a vida, que eu não era uma pessoa matinal.
Escrevi na minha agenda que acordaria às 5 da manhã seguinte para realizar minha primeira rotina de desenvolvimento pessoal. No segundo desafio, fazer o que tem mais impacto. Então me deparei com o desafio que eu faria durante aquela hora, que teria um maior impacto e melhoraria minha vida tão rapidamente. Eu poderia ler, mas fizera isso antes que aquilo fosse especial. Poderia fazer exercícios, mas, de novo, aquilo não estava me estimulando. Portanto, peguei um papel em branco e escrevi as práticas de desenvolvimento pessoal que havia aprendido ao longo dos anos. A maior potencial de promover mudanças de vida, mas que jamais implementaram, pelo menos nunca com consistência. Atividade, meditação, afirmação, manter um diário, visualizações, assim como a leitura e exercícios. Escolhi as 6 atividades que achei que teriam maior e mais dramático impacto para mim. Estabeleci 10 minutos para cada e planejei tentar todas elas na manhã seguinte. O interessante foi que ler a lista me motivou. De repente, a ideia de acordar cedo passou de algo que me horrorizava a algo cada vez mais atraente. Naquela noite, mal conseguia dormir, de tão empolgado que estava com a manhã seguinte. Quando o despertador tocou às 5 horas da manhã, meus olhos se arregalaram, dei um pulo da cama. Levantei energizado e empolgado. Foi algo que fiz sem esforço. Era revigorante e me lembrou de que quando eu era criança, acordando na manhã de Natal, não houve nenhum momento na minha vida quando acordar era mais fácil. Quando eu me sentia mais energizado e empolgado em relação ao meu dia do que nos natais da minha infância, até hoje. A manhã que transformou toda a minha vida. Dentes escovados, rosto lavado, um copo de água na mão. Me sentei ereto no sofá da minha sala de estar às 5:05. Me senti genuinamente empolgado em relação à minha vida. Pela primeira vez em muito tempo, ainda estava escuro lá fora. E algo naquilo não dava uma sensação de muito poder. Sequei a lista de atividade de desenvolvimento pessoal capaz de mudar minha vida que havia escrito e implementei uma a uma. Silêncio. Sentado em silêncio, rezei, meditei e concentrei minha respiração por 10 minutos. Senti o estresse se dissipar. Experimentei uma sensação de calma tomar meu corpo e tranquilizar minha mente. Aquilo era diferente ao caos típico das minhas inquietas. Pela primeira vez em muito tempo eu me senti em paz. Leitura. Após tanto arrumar desculpas para não encontrar tempo para ler, eu estava empolgado para criar tempo naquela manhã e começar o que sempre esperava que tornasse um hábito por toda a vida. Peguei a prateleira, o clássico Pense e Enriqueça de Napoleão Hill, como a maioria, o maior livro que eu começava a ler, mas nunca concluído. Eu li durante 10 minutos e tirei algumas ideias para aplicar no meu dia. O livro me lembrou que basta uma ideia para mudar a vida de alguém e que eu me senti motivado. Afirmações. Sempre que nunca antes tive desfrutado do poder da afirmação, eu me senti incrível ao finalmente ler em voz alta a afirmação autoconfiante do livro Pense em Riqueza. A afirmação foi poderosa, lembrando do potencial
ilimitado que eu tinha dentro de mim e que existia em cada um de nós. Decidi escrever minhas próprias afirmações. Anotei o que eu queria, que estava empenhado em ser e o que estava empenhado em fazer. Para mudar minha vida, eu me senti poderoso. Visualizações. Tirei o quadro de visualizações da parede. Eu o criei após assistir o filme O Segredo. Raramente parava para olhar para ele, muito menos para utilizar como ferramenta de visualização, que deveria ser durante 10 minutos. Meu foco mudou de imagem para imagem, parando em cada um para fechar os olhos e sentir, com cada fibra do meu ser, como seria manifestar cada um em um dia de vida. Eu me sentia inspirado. Manter um diário, em seguida abrir 2 muitos diários em branco, que comprar ao longo dos anos. Como todos os outros, eu fracassará em escrever nele durante mais do que alguns dias, uma semana no máximo. No dia em que eu escrevi pelo que eu era grato, quase imediatamente senti depressão, que como uma névoa pesada pairava sobre mim. Diminuir ela não acabou, mas eu me sentia mais leve. O simples ato de escrever as coisas pelas quais eu era grato melhorou meu humor. Eu me sentia grato. Exercício. Finalmente me levantei do sofá, lembrando que ouvia Tom Robbins dizer tantas vezes: o movimento gera emoção. Me deitei e fiz flexões até não conseguir fazer mais nenhuma. Em seguida me deitei de costa e fiz tantos abdominais quanto meus músculos foram de forma permitiram. Mas 6 minutos restaram no relógio. Coloquei um dos vídeos de yoga da minha noiva no aparelho DVD e desfrutei completamente. 6 minutos. Me senti energizado. Foi incrível. Eu tinha experimentado que era um dos dias mais tranquilos, motivadores, capacitantes, inspirados, gratos, energizados da minha vida. E era apenas 6 da manhã. Nada menos que um milagre. Ao longo da semana seguinte, continuei a acordar às 5 da manhã e seguir minha rotina de desenvolvimento pessoal de 60 minutos por estar tão incrível, feliz com o modo como se senti e com o progresso que estava fazendo com o resultado da minha rotina matinal. Eu queria mais, então certa noite, quando eu preparava para deitar, fiz o que era impensável. Naquele momento, coloquei o despertador às 4 horas. Ao adormecer naquela noite, me perguntei se tinha perdido a cabeça. Para minha surpresa, foi tão fácil acordar às 4 da manhã quanto era acordar às 5. E despertar em qualquer um dos 2 horários era 10 vezes mais fácil do que qualquer dia do meu passado. Quando eu resisti a acordar, meus níveis de estresse caíram drasticamente. Eu tinha mais energia, clareza e concentração, mas sentia genuinamente feliz, motivado e inspirado. Pensamentos depressivos eram uma lembrança distante. Você poderia dizer que eu era de novo meu antigo? Apesar que vinha experimentando tanto crescimento e tão rápido que superava rapidamente qualquer versão de mim, mesmo que jamais fora no passado. Como eu recém-descoberto nível de energia, motivação, clareza e concentração, eu era capaz com facilidade de estabelecer objetivos, criar estratégia e executar um plano para salvar meu negócio.
e aumentar minha renda. Menos de 2 meses após meu primeiro milagre da manhã, minha renda não estava apenas de volta ao nível de antes do colapso da economia. Estava mais alto que nunca. E eu sabia que poderosa rotina de desenvolvimento pessoal era algo que eu eventualmente começaria a compartilhar com meus clientes de coaching. Então, precisei de um nome para ela, considerando que a transformação que eu experimentava era tão profunda e estava acontecendo tão rápido após passar de falido e deprimido para financeiramente seguro e empolgado, com a vida em menos de 2 meses, que parecia um milagre. O único nome apropriado era o milagre da manhã. Ei, se a Katia pode fazer, algumas semanas depois eu estava em uma sensação de coach com Katia, quando ela me perguntou: Hal, como você começou suas manhãs? Apesar de eu ser esboçado com um sorriso radiante, enquanto relatava sobre o milagre da manhã e os benefícios de despertar 1 hora mais cedo do que o normal, ela resistiu. Não sei o que acordar. Não sei o que sei se quer acordar mais cedo. Hal, acredite, eu não sou uma pessoa matinal. Contudo, Kat sempre tem disposição. Ela se comprometeu a acordar até às 6, 1 hora mais cedo do que o normal. Experimentar o milagre da manhã. Ofereci a ela algum encorajamento e desejei boa sorte. Na sessão seguinte, uma semana depois, Katinha estava cheia de energia. Quando eu perguntei se realmente acordava às 6 horas todos os dias para fazer o milagre da manhã, recebi uma resposta inesperada. Não acordei às 6 primeiro dia, mas eu estava certo. Tive uma manhã incrível e quis fazer ainda mais cedo, então acordei às 5 o resto da semana. How isso é incrível. Uau! Eu precisava contar aquilo aos meus outros clientes de coach. Em poucas semanas, dúzias de clientes meus compartilhavam que estavam obtendo o mesmo benefício, capazes de mudar sua vida durante o seu próprio milagre da manhã. Alguns deles encontraram seus amigos e colegas de trabalho, que o milagre da manhã estava realizando mudanças incríveis. A notícia se espalhou pelo mundo online, com rastilhos de pólvora. Pessoas começam a postar sobre o milagre da manhã no Facebook e no Twitter, e até publicar orgulhosamente vídeo delas no YouTube, acordando cedo, fazendo o milagre da manhã. Loucura? Certo. 6:25 para 7. Que diabos é Joy? Comecei a me dar conta que havia algo que todas as histórias do milagre da manhã eu estava no YouTube. Um dia, procurando por um dos meus vídeos, pesquisei meu nome. Ei, não me julgue. Você sabe quem já procurou o próprio nome no Google? Apareceu um vídeo intitulado O Milagre da Manhã na Casa de Joy. Já era de um cara que jamais vira na vida. Minha primeira reação não foi muito positiva. Que diabo, Joy? Quem é ele? Pensa que é para copiar meu milagre da manhã? Foi um pouco defensivo. Não foi um dos meus melhores momentos. Eu simplesmente não sabia o que pensar, mas eu estava prestes a ficar agradavelmente surpreso e ruborizado. Dei play no vídeo e foi isso que vi. Olá, aqui é meu nome Joy Josana. Vamos ver a hora.
Joy mostra o despertador, são 20 para 6. São 20 para 6 da manhã de domingo. E você deve estar se perguntando: cara, que diabos você está fazendo acordado antes das 6 em um domingo? Bem, confira miraclemoring.com. É miraclemoring.com. Veja a informação e faça o download. Parece Natal para mim, juro, eu tenho muita energia. E como Natal todo dia agora. Confira. Espero que a vida seja abençoada. Você pode de verdade assistir o famoso vídeo de 43 segundos de Joy e muitos outros de Miracle Morning Sucesso Stories. Fique ali sentado olhando para a tela do meu computador, de queixo caído, maravilhoso, quase em lágrimas. Ficou claro para mim que, apesar de jamais ter pretendido que o milagre da manhã fosse nada mais do que minha própria rotina matinal, eu agora tinha a responsabilidade de compartilhar com o maior número possível de pessoas, para que ele pudesse ter impacto em suas vidas, como tiveram na minha. Se bem que naquele ponto eu ainda não tinha ideia do quanto ele se tornaria grande. Um movimento seria um despertar. Já se passaram mais de 5 anos desde que falei com Catiele sobre o milagre da manhã e assisti ao vídeo de Joy no YouTube. Desde então recebi milhares de mensagens de pessoas no mundo todo expressando sua gratidão, seu entusiasmo pelo que o milagre da manhã fez por elas. Isso se tornou realmente um movimento mundial, um despertar global, formado por todo tipo de indivíduo, cada um dedicando acordo com todo dia e a dar a si mesmo o presente do desenvolvimento pessoal. Agora tem a visão geral de como o milagre da manhã impacta o mundo, capacitando cada um de nós a nós tornarmos quem precisamos para criar a vida que desejamos. Para influenciar positivamente a vida dos outros e mudar o mundo ao nosso redor. O que você chama isso de um movimento, um despertar ou a missão de milagre da manhã? Como muito se refere, agora trata-se de dar às pessoas o poder de transformar a sua vida, sua família, sua comunidade e o mundo acordado, diariamente e transformado a si próprio. Praticamente todos os dias, centenas de indivíduos juntam as missões, transmitindo-a e compartilhando com outros. Ainda estou impressionado com quantas vidas vêm sendo profundamente influenciadas. Alguns estão em seguida e deixam de Joy gravado vídeos de si mesmo acordando cedo, praticando o milagre da manhã, o que geralmente inclui uma imagem orgulhosa de seu despertador, provando que, de fato, acordados naquele horário. Fico honrado e extremamente grato por ter a oportunidade de compartilhar isso com tanta gente em capacidades tão diferentes. Na verdade, o milagre da manhã é agora uma das minhas principais mensagens e tema de workshop, ajudando corporações, empresas sem fins lucrativos, vendedores, professores, alunos do ensino médio, universitários a aumentar sua produtividade, motivação e desempenho. Seja apresentado como uma palestra principal ou um workshop. É uma abordagem para uma nova ajuda. Indivíduos e organizações a melhorarem seus resultados enquanto melhoram suas atitudes no local de trabalho. Como você pode imaginar, o workshop de O Milagre da Manhã é feito
apropriadamente de manhã, às vezes antes até da conferência se quer começar. Por último, mas não menos importante, este livro é um convite para você levar a si mesmo ao próximo nível, para assim levar seu sucesso ao próximo nível. Pois se é possível acontecer nessa ordem, começando agora, e fazer o progresso consistente e diário, no sentido de se tornar a pessoa nível 10, que você precisa para ser para criar vida nível 10 que verdadeiramente quer e seja seu sucesso inevitável. 30 minutos de leitura com o Bruno, começando o Milagre da Manhã. Amanhã nós voltaremos com o capítulo 3, verificação e validação de 95%. Sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023, tu vai cuidar da tua vida que eu vou cuidar da minha.